saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria poder estar aqui nessa manhã para juntos aprendermos essa lição maravilhosa. Quero aqui trazer também a saudação do pastor Claudinei, ao pastor conselheiro, pastor Manciel, toda a sua família. Agradecer também, estender agradecimento ao presbítero Douglas, que me fez o convite. Na verdade, segundo convite, né? Porque o primeiro não foi possível estar atendendo aqui, a gente conseguiu justificar, mas estamos aí agora atendendo a graça de Deus, essa lição tão maravilhosa, que é essa lição desse semestre. Nós vamos começando aí o primeiro semestre, da lição Supremacia das Escrituras Sagradas, primeiro semestre de 2022. Então nós já estudamos aí as nossas lições, que por autoridade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, e hoje a lição número 4, que é a estrutura da Bíblia. Quando fala-se de estrutura, todos nós sabemos o que é uma estrutura. Todo mundo que já trabalhou em obra sabe que nenhuma casa ela pode ser construída sem antes começar pela estrutura. Existe aí uma base. E a nossa lição de hoje está baseada no texto de Lucas 24, 44 até o 49, pelo comentarista pastor Douglas Batista. Ela vem falar na nossa introdução assim: a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego em um período aproximado de 1600 anos, por cerca de 40 homens, e se a estrutura em Antigo e Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Meus irmãos, o tópico primeiro diz assim: como a Bíblia está organizada. Definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego biblos significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego ta Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário Wycliffe explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras. Meus irmãos, hoje pela manhã eu gosto sempre de dar uma revisada, e durante a semana eu andei fazendo algumas pré-aulas e postando nos grupos da EBD, e hoje eu fui dar uma revisada na lição, porque eu gosto sempre de estar revisando. Acordo cedo para dar uma revisada, e eu fui dar uma revisada na Bíblia, e eu fui mais uma vez orientado, e cheguei a uma conclusão, que hoje, se nós não tivéssemos sido alcançados pela graça de Deus, de homens inspirados por Deus, ter recebido da parte de Deus uma visão e um chamado para traduzir a Bíblia Sagrada na linguagem a qual nós temos hoje, nós teríamos que ler a Bíblia nos textos originais. Eu quero pedir auxílio ao nosso querido irmão, presbítero Douglas. O mesmo vai começar por ele, vai passar por um Cristiano, pastor, vai estar abrindo e folheando essa Bíblia. Ela é uma Bíblia no texto original. Ela é como nós teríamos que ler a Bíblia hoje. Se nós tivéssemos todos nós tivéssemos uma Bíblia dessa hoje, nós teríamos que ser doutores, teríamos que ser cultos, ou teríamos que saber o idioma no texto original.
Mas isso, eu estava meditando que seria meio que impossível toda a raça humana saber o idioma dos textos originais. Então, para sabermos os textos originais, teríamos que falar grego, hebraico e aramaico. Então, para isso, foi traduzida a Bíblia para a nossa linguagem atual, a linguagem vulgata, a língua do povo. A palavra vulgata quer dizer língua do povo. Então, demorou-se 1500 anos para que a Bíblia fosse compilada, para que hoje nós tivéssemos um acervo teológico como esse, como ter um livro como esse aqui, contendo 66 livros, tendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Se nós tivéssemos que traduzir a Bíblia, imagine hoje você pegar uma Bíblia no original e você ter que traduzir para a sua linguagem atual. Que dificuldade que você teria? Que dificuldade que você teria para traduzir a linguagem do hebraico para a linguagem de hoje que nós falamos. Hoje no Brasil nós falamos o português, mas nós temos mais de 1.500 dialetos no Brasil. Então, para um estado fala uma linguagem, outro estado fala, o Rio Grande do Sul fala uma linguagem. Por exemplo, no Rio Grande do Sul fala guri, no Paraná fala piá. Aqui nós falamos, no Mato Grosso é menina, moleque. Mas, se nós fôssemos traduzir, se nós tivéssemos que traduzir o original de hoje, teríamos mais dificuldade, né, pastor Luciano? Imagina, nós temos que saber o original para entender a voz de Deus. Então a graça de Deus nos alcançou através desse motivo, através dessa bênção. Hoje nós somos alcançados pela graça de Deus e temos a Bíblia Sagrada traduzida no nosso idioma, que é a Vulgata, língua do povo, a qual ela foi traduzida para a língua do povo. O Papa que a traduziu, Papa Damaso, no ano em 382, o Papa Damaso pediu ao seu secretário Jerônimo, um grande estudioso linguista, para pegar aquela tradução original, os textos originais, e ali ele fazer uma revisão e traduzir os textos para a língua latina, e assim pudesse ser transmitido a palavra de Deus para o povo da época, que era a língua que falávamos. Pastor Maxwell, essa é o latim, o espanhol. Tivemos mais uma facilidade, porque a Bíblia foi traduzida do hebraico para o latim, e foi onde que ficou mais fácil de nós hoje termos o acesso à Bíblia Sagrada. Imagine uma só pessoa ter que vir aqui, ler a Bíblia, traduzir para você, e você não conseguir ler. Você até tem condições de ter uma Bíblia daquela na mão, mas você não sabe o que está escrito. Aí você tem que esperar que alguém venha e traduza para você o que está escrito. Aí você fica, mas o que está escrito? Será que a pessoa que está ali no púlpito pregando a palavra de Deus, ele está realmente falando a verdade? Será que realmente essa pessoa está falando a verdadeira palavra de Deus? Será que realmente é isso mesmo que Deus quer falar com a sua igreja? Então o Papa Damaso, ele, no ano de 382, ele se preocupou com isso. Então ele chamou Jerônimo, seu secretário, que era um grande estudioso linguista, e chamou ele e falou assim: olha, eu preciso que você faça uma revisão, de toda a escritura. Pegue os rolos e traduza ele, faça uma revisão para o latim, para que assim a gente possa ler na linguagem e possa traduzir na linguagem que o povo é acostumado a comentar, que o povo é acostumado a conversar no seu dia a dia. E assim todos possam entender a palavra de Deus. Então foi no ano de 382 que o Papa deu essa ordem ao seu secretário, porém ele veio a falecer no ano de 384 e ele traduziu o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento. No ano de 384 o Papa Damaso ele veio a falecer, veio a óbito, porém não parou ali a sua obra. Jerônimo ele se inspirou mais ainda, e dali em diante, de 384, ele mudou-se para Belém, e quando ele mudou-se para Belém, lá em Belém ele deu continuidade à sua obra.
Só que isso existe um sacrifício, existe um preço, porque muitas pessoas não queriam, pastor, não queriam que aquela linguagem chegasse de forma simples e traduzida para as pessoas que estavam a ouvir, porque existia também um poder político que proibia que a palavra verdade chegasse ao ouvido dos ouvintes, do povo. O povo estava agora entendendo que Deus estava falando na sua própria linguagem. Agora imagine se nós tivéssemos que traduzir o original que Moisés ouviu lá no monte. Qual a linguagem original que Deus falou para Moisés lá no monte? Imagine se nós tivéssemos que aprender aquela linguagem que Moisés ouviu diretamente de Deus. Fala assim: Moisés, agora eu escrevi, quando você quebrou, agora você vai escrever, você mesmo vai pegar e vai entalhar. E Moisés ali, ó, escutando Deus falando e ele ali escrevendo, entalhando. E nós temos que traduzir aquela linguagem, ter que aprender aquela linguagem. Nós tínhamos que se tornar doutores, e assim toda a raça humana teria que ser doutor na lei para entender o que estava escrito. Mas ela foi traduzida para alcançar os mais necessitados, porque ela não podia ficar somente em torno só de doutores, pessoas, só grandes eruditos, grandes estudiosos. Ela tinha que alcançar nós também. Nós também tínhamos que ser alcançados pela palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando ele veio, quando vieram questionar ele diz o quê? Que ele veio para os sãos? O médico ele vai dar o remédio para quem já está são? Não, o médico vai dar o remédio para quem está doente, está enfermo. Então Jesus ele veio para alcançar aqueles que estavam caídos, que estavam necessitados. E a palavra de Deus hoje ela veio para isso. Então, a intenção de Jerônimo, traduzindo para o latim o hebraico no Antigo Testamento, o grego no Novo Testamento, era que os cristãos comuns do Império Romano deveriam ser capazes de ler a palavra de Deus. Aí ele escreve assim: ignorância das Escrituras, escreveu ele, ou seja, a ignorância de Cristo. Gradualmente essa percepção é alterada após o colapso do Império Ocidental. O povo da Europa cristã falava variedades de idiomas: alemão, francês, anglo-saxão, italiano, espanhol. O texto da Vulgata de Jerônimo é entendido apenas pelos eruditos, a maioria dos quais sacerdotes eles preferem encurralar a fonte da verdade ou encurtá-la, né? Eles preferem encurralar a verdade cristã, mantendo para si o privilégio de interpretá-la. Imagine se hoje você viesse na igreja e você visse só o pastor Maxwell pregando aqui, você tivesse só que ouvir, não poder saber o que ele realmente está falando, se o que ele leu ali é verdade, se o que ele leu de fato foi Deus que falou, se realmente de fato foi ele que inspirou homens a escrever. Como que seria o culto hoje? Seria só levado a fazer e você não poderia ver o que realmente é a verdade? Então Deus começou aí no século final, no século 8, Carlos Magno recomenda a tradução de parte da Bíblia para o uso de seus missionários na tentativa de converter alemães pagãos. Hoje muitas versões da Bíblia existem em português, mas durante o século a habilidade de ler a Bíblia só estava nas mãos dos poucos educados, que eram alfabetizados e entendiam o latim. Na Inglaterra medieval a igreja agiu como árbitros dos seus membros, aprenderam sobre a Bíblia e ofereceram as suas próprias interpretações dos ensinamentos de Deus. Aí eu estava meditando nessa manhã de uma história de um missionário que eu li há algum tempo atrás. E esse missionário ele chegou de uma aldeia na África e lá quando ele foi pregar a palavra de Deus, ele se deparou com uma situação: como que eu vou pregar para esse povo e vou falar que as suas vestes ficarão brancas como a neve se esse povo nunca viu neve? Perguntou: você sabe o que é neve? Não sei. No deserto da África ninguém sabia o que era neve. Ninguém nunca viu uma neve, só via cascalho, só via terra. Aí como que você vai pregar e falar para a pessoa que as vestes dela se tornarão brancas como a neve quando ela aceitar a Cristo e Cristo não limpará?
Aí ele orou e pediu sabedoria de Deus. Aí ele estava orando, diz a história desse missionário, que ele estava orando ao pé de um coqueiro. E ele olhou, ele viu um coco rachado, ele olhou o coco rachado, ele abriu, olhou, era branco. Aí ele, obrigado, Senhor. Aí ele chegou e falou assim: as suas vestes se tornarão branco como este coco ralado. E aqui ele expôs o coco. Aí ele traduziu na linguagem do povo, e o povo aceitou a Cristo naquela aldeia da África. Por isso que eu falo para os missionários, nos cultos de missões, que missionário ele tem que ser culturista, ele tem que entender a cultura. Não é achar que eu sou crente, eu vou ganhar almas e vai ser do meu jeito. Não, tem que ser inspirado por Deus, e você entender a cultura da pessoa antes de você levar a palavra. Vai chegar lá e já querer pegar a sua cultura e querer colocar na alma deles, não. Eu presenciei isso em aldeias indígenas, onde eu vi pessoas chegar lá e querer encurralar os índios a aceitarem a Jesus, e os índios chegou e falou: não, não é assim não. Hoje no Brasil temos a vantagem de várias Bíblias traduzidas no idioma e dialeto daqueles índios. Temos mais de 1.500 aldeias indígenas hoje, e a maioria delas tem a Bíblia traduzida no seu idioma, no seu dialeto. Eles hoje podem estudar de Gênesis a Apocalipse no seu idioma, seja Guarani, seja Tupi, seja Sírio, Suruí, seja qual for, Tupi-Mondé, seja qual for o seu dialeto do dia a dia, ele tem ali a sua Bíblia traduzida no seu idioma local. Assim como nós hoje, nós falamos o português, nós temos a Bíblia. Aí uma pessoa fala assim: irmão Guilherme, qual que é a Bíblia? Eu aceitei a Jesus hoje, e qual que é a Bíblia que o Senhor me recomenda para mim estudar, para mim ler, para mim comprar? Sabe qual a Bíblia que eu recomendo hoje, Maxwell? A Bíblia mais simples de se entender, Almeida, revista atualizada. Ela é simples. É uma Bíblia simples de você ler, e ela é na sua linguagem atual, no seu dia a dia. Aí o camarada aceita Jesus hoje: não, vou te dar aqui uma Bíblia do pregador, e você vai pegar aqui essa Bíblia que amanhã você vai pregar. Aí o camarada não se estruturou, não tem uma estrutura, e já aceita Jesus hoje, e chega aqui e já vai pregar sem estrutura, sem base, sem fundamento, sem alicerce. Aí ele não consegue se firmar. Aí amanhã está lá no bar bebendo, mas ele não se estruturou na palavra. Então é um erro. Então primeiro começa pela sua linguagem, aprender de acordo com a sua linguagem, a linguagem que você fala. Depois, aí você vai se interessando pelo conhecimento da palavra. Aí, opa, peraí, eu preciso aprender. Onde está escrito? Qual que é a Bíblia que você usa para aprender sobre isso aí? Bíblia de Estudo Pentecostal, Bíblia mais recomendada hoje para estudo. Eu quero uma Bíblia hoje, temos a Slim, temos a Bíblia King James, temos hoje várias transliterações da Bíblia que são apropriadas para estudo, e assim vários modelos. Mas em si, a Bíblia, hoje ela é na nossa linguagem, graças ao nosso bom Deus, hoje ela atende a todos nós, né? O Antigo Testamento, ponto 2. Os livros do Antigo Testamento, a classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual conhecemos, hoje se divide nos seguintes grupos: Pentateuco, Lei, constituído por 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio, históricos, formado por 12 livros de Josué e Esther, poéticos, composto por 5 livros, de Jó a Cântares de Salomão, proféticos, que se subdividem em profetas maiores, com 5 livros, de Isaías a Daniel, e profetas menores, com 12 livros, de Oséias a Malaquias, utilizado pelos judeus pela tripartida. Pelos judeus era tripartida: a lei, os profetas e os salmos ou escritos. Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento
somam os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Os irmãos estudaram a lição passada sobre a inerrância. Quando nós lemos a lição sobre inerrância, nós se deparamos com um versículo onde diz que não pode tirar nem um tio ou nem um jota. Os irmãos aprenderam o que significa aquele tio ou aquele jota? Não lembra? Era o que usava no hebraico os acentos menores. Aí por isso que Jesus falou, os menores acentos, menores, que é um tio e nem um jota, né? Isso, caso. Eu vou escrever um texto aqui. Porque você vê que a Bíblia, depois que foi organizada para nós entender ela era escrita, né, como uma carta, como toda, era tudo misturado. A importância de você colocar uma vírgula em um texto, um acento em um texto, é muito grande, porque você pode definir o percurso. Leia o texto e... Eu escrevi um texto, eu repeti o mesmo texto, porém eu coloquei alguma diferença. Que um eu coloquei acento, coloquei vírgula, outro eu não coloquei. E há uma diferença. O texto: matar o rei não é crime. Matar o rei não é crime. Qual que é a diferença? Uma vírgula. Matar o rei não é crime. Matar o rei não, vírgula, é crime. Então aí há uma diferença. Coloca-se uma vírgula no texto. Eu usei lá na lição passada, foi eu que lecionei, e eu usei uma lousa e eu desenhei a letra grega, que é o Fi, e desenhei a letra hebraica, que é o Yud. A palavra Yud, ela quer dizer mão, no singular. Uma letra pequena, mas tem a menor letra do alfabeto hebraico. Porém, é a 10ª letra do alfabeto hebraico, e ela tem uma suma importância. Dependendo aonde você colocar essa letra, que é o Yud no alfabeto, onde você colocar essa letra em uma frase, você muda totalmente a versão da palavra. É igual uma vírgula. Dependendo aonde você colocar ou deixar de colocar, você está pode estar julgando alguém pela frase. Se for um julgamento, pode estar condenando alguém. Então, há a questão de condenar ou absolver. Então, dependendo, se você tira uma vírgula, você pode condenar. E se de repente se você coloca a vírgula, você absolve. Então essa é a questão de você tirar ou não. Então Jesus, ele foi bem claro em dizer que ele não ia nem tirar e nem acrescentar, nem um tio ou um jota. Aí fala, mas na Bíblia, no hebraico não existe tio e não existe jota. Mas o que nós na transliteração é o Yud e o Iota, que é do grego. A canonicidade do Antigo Testamento.
Existem 3 fatores basilares na avaliação do livro canônico, a saber, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Neemias capítulo 9, verso de número 30. Antes da reforma protestante, as versões cristãs do Antigo Testamento geralmente incluíam uma variedade de livros que não estavam incluídos na Bíblia judaica. Reformadores protestantes como Martinho Lutero duvidaram da canonicidade desses livros, agora conhecidos pelos protestantes como apócrifos. Mas quando Lutero preparou sua tradução da Bíblia para o alemão, ele não removeu o apócrifo, ele simplesmente mudou esses livros para o apêndice. Esta tradução continua em muitas Bíblias europeias. Os ingleses foram os primeiros grupos de pessoas a remover o apócrifo completamente. Em 1599, uma edição da Bíblia em Genebra foi compilada sem um apócrifo. Em 1615, durante o reinado do rei James, o primeiro George Abbot, o arcebispo de Cantuária, declarou pena por imprimir uma Bíblia sem o apócrifo, para ser 1 ano de prisão ao longo de 3 séculos seguintes. O crescente influência dos puritanos e presbiterianos sobre a população, o governo e a sociedade bíblica britânica e estrangeira levaram uma forte tradição de imprimir Bíblias contendo apenas os 66 livros da Bíblia Sagrada, os quais nós temos hoje. Então, esses livros apócrifos nós já estudamos, já falamos sobre ele na nossa lição passada. Nas nossas lições passadas nós falamos sobre esses livros. E aqui nós vemos que há uma perseguição, como eu disse no começo, perseguição até mesmo política, de não aceitar as traduções da Bíblia. Algumas pessoas não aceitaram a tradução da Bíblia, mas a Bíblia diz assim, errais por não conhecer as Escrituras. E hoje é comum, a gente está se tornando comum as pessoas pegarem e pregarem uma palavra, vir trazer ao culto uma palavra e não se preocupar se essa palavra de fato ela está mesmo na Bíblia. Vamos a um exemplo? Abra o Salmo de número 91. Eu não sei qual a tradução que você está usando na sua Bíblia, mas abra o Salmo de número 91, para nós vermos uma diferença de uma Bíblia para outra. Eu vou mostrar algo que não é inspirado por Deus, mas está na Bíblia. É apenas um gesto de tradução e interpretação, é uma interpretação, não uma inspiração divina. Alguns têm, outros não. Mas olha só, existe um texto acima que diz assim, na minha: a segurança daqueles que se refugiam em Deus. Esse texto ele não é inspirado por Deus, ele é uma interpretação do tradutor. Qual que está na sua, irmão? Sob a sombra do Altíssimo. Sobre a sombra do Altíssimo. Quem mais? Salmo 91. Antes de começar o versículo 1. Segurança em Deus. Viu a diferença? É verdade, isso aí não é algo que não é inspirado por Deus. É uma. O autor, né? Sim, o autor, na hora da tradução, o tradutor, que na hora de fazer a transliteração, ele teve aquela tradução e aquela interpretação. É como o pregador. O pregador ele vem aqui, prega uma mensagem no Salmo de 91, Salmo de número 91, ou João 14. Aí ele chega aqui e prega. Aí o outro vem aqui e prega no mesmo salmo, uma outra mensagem.
Passado uns dias você vem um outro pregador, chega aqui e vai pregar aquela mensagem e prega, mas uma interpretação totalmente diferente. É o mesmo capítulo, o mesmo versículo, mas a interpretação que ele recebeu foi essa. Então ele colocou aqui. É que nem o Guilherme, algumas Bíblias colocam lá parábola do rico e o Lázaro. Ali não é uma parábola. Você pode ver que não é. É porque hoje em dia todo mundo ali foi Deus, Jesus mesmo falou que aconteceu, né? Aconteceu. Os irmãos querem comentar mais alguma coisa? Não. É 10 horas, é 5 para 10. Não, 10. É 15 para 10. Que faz Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico a saber: a importância divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo; o reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores; e a preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Os livros, os primeiros que foram escritos em papiro, e os livros escritos em pergaminho. Papiro, para quem não sabe, papiro ele era feito de uma espécie de taboca que existe no Rio Nilo. Essa taboca, eles pegavam essa taboca, o bambu do brejo, que algumas pessoas conhecem, pega taboa, aqui na região, no Brasil muitos conhecem como taboa para fazer tapete, e eles pegavam aquilo lá, aquela taboca, que é o taboa, ou aquela taquara do brejo, e colocavam sobre uma mesa, cortavam no tamanho que eles queriam, colocavam uma forma e batia naquilo ali até se formar o papiro. Depois de feito aquilo ali, eles com uma lâmina afiada, como bisturi, eles começavam a escrever ou gravar a escritura sagrada. Esse era o papiro. Depois o pergaminho era feito de pele, de animal, e eles escreviam. Esses papiros chegavam de 7 a 9 metros de comprimento. E eles eram vários rolos, tudo enroladinho. Depois tinha que arrumar um vaso, colocar dentro do vaso para conservar aquele rolo ali, e ali era guardado. Quando não tinha, fazia-se uma prateleira, um armário, e colocava vários rolos ali. Tanto que quando Jesus estava no templo, Jesus foi, subiu, ele pegou um rolo que estava na prateleira, pegou um rolo e abriu, e era o rolo de Isaías, do profeta Isaías. E esses eram os livros que tinham na época. Não tinha a Bíblia compilada. Essa Bíblia demorou 1500 anos para que ela fosse compilada da forma que ela está hoje em nossas mãos. Mas eram vários rolos que estavam ali, vários papiros, vários pergaminhos. Então, esse foi passado dos anos, eles foram examinando essas escrituras, foram examinando esses rolos, examinando esses pergaminhos, cada um deles minuciosamente. Tanto que a palavra canon, a qual está nessa lição aqui, quer dizer régua. A palavra canon, ela vem do termo grego régua, ou vara de medir. Quem já foi comprar tecido em uma loja? Quantos já foram comprar tecido em uma loja? E já viram que quando a vendedora ou o vendedor, ele vai lá, quer cortar o tecido, ele vai lá, pega uma régua, e aquela régua lá, ela é medida, ela é aferida, ela é medida milimetricamente. Tem régua de 1,5 metro e tem régua de 1 metro. Mas ela é medida, aferida, tem um selo de aferição, e ela é aprovada pelo Inmetro, porque ela foi medida, foi especificada. Aquela medida dela ali é exata. Aí eles vai lá, pega aquele tecido e mede. Pode falar. É igual você estava falando aí do papiro, do pergaminho, que o papiro ele aguentava menos tempo, né? Era mais frágil. Agora o pergaminho não, o pergaminho durava mais tempo, porque era couro de cabra, né? E eles também escreviam em capos de argila e fazia tapinhas de barro.
Tanto que ainda hoje nas escavações arqueológicas existe um sítio, um sítio arqueológico em Jerusalém. Aliás, o nome é Tel Aviv, que quer dizer sítio de escavação. A palavra Tel Aviv, ou Tel Aviv, como se escreve, mas fala Tel Aviv, quer dizer sítio arqueológico, sítio de escavações no hebraico moderno. Existe lá umas escavações e eles encontram vários e vários escritos, e a Bíblia ela é comprovada até cientificamente. Ela é comprovada até cientificamente. A existência dela, a sua supremacia, a sua existência é infalível, inerrante e infalível. A palavra de Deus ela é comprovada. E a ciência já tentou de várias formas tentar desaprovar a Bíblia. Só que quando eles foram, cada vez que eles buscavam mais para desaprovar, aí que eles aprovavam mais. Cada escavação, cada nova escavação que eles iam fazer, arqueólogos iam lá fazer as escavações, historiadores, e descobriram algo surreal da Bíblia, das histórias, olhavam, não tem como fugir disso aí. Nós estudamos nas lições anteriores sobre os apócrifos, né? Nós estudamos sobre os apócrifos e estudamos sobre essas lições e pudemos compreender como que essas Bíblias foram escritas, manuscritas a punho pelo próprio autor. Então, demorou-se 1500 anos para que hoje nós pudéssemos ter essa Bíblia aqui. E um detalhe importante, que essas Bíblias, elas não foram, essa Bíblia, os livros, por exemplo, o Novo Testamento, ele não foi feito pela ordem de escrita, ele foi feito pela ordem de assuntos relacionados e pelo que aconteceu, pelos acontecidos, fatos acontecidos. Se fosse escrito pela ordem, no caso hoje nós teríamos, ao invés de Mateus, nós teríamos 1 Tessalonicenses, como o primeiro livro do Novo Testamento. Jó também. Jó ia ser o primeiro. E o Jó seria primeiro, ao invés de Gênesis. Dos 39 livros do Antigo Testamento, Jó já estaria lá no começo, e não estaria no meio da Bíblia. Então foi por isso que eles organizou. Exatamente. Aí o povo judeu, eles são muito organizados nessa questão. Eles são organizadíssimos. Hoje, se você for, existe um museu em Israel, você for lá no museu e você falar assim, eu quero ver uma das escrituras, a maior escritura que vocês têm hoje da era. Eles vão levar você e vão falar assim, está aqui, ó, 9 metros de comprimento, um pergaminho de 9 metros de comprimento, conservado. A palavra de Deus cada vez se comprovando mais. Vamos orar? O tempo não espera. Questões, quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã, Isaías 19, 18. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430. Desde então, nada mais pode ser acrescido no cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia em 1227, depois da era cristã, o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Hoje está fácil para nós fazermos a leitura da Bíblia, porque hoje nós temos parágrafos. Se você for olhar na Bíblia Sagrada, aqui no Salmo de número 94, por exemplo, aqui você vê, parágrafo 1, o Senhor Deus é quem a vingança pertence. Aí você pula o versículo 1, aí você pula o versículo 2, versículo 3, versículo 4, você vai ter outro parágrafo. O versículo 5, que é as letras em negrito, são parágrafos na Bíblia.
Então a Bíblia hoje ela tem parágrafos. Antigamente ela não tinha nem capítulo nem versículo. Era só livros. Aí depois ela foi dividida, depois da divisão ela teve a subdivisão, que foram os versículos para facilitar a nossa leitura atual hoje. Temos também, mais fácil entanto, para grupos de pessoas que se referem à mesma Bíblia, para saber para onde recorrer. Por isso cada Bíblia foi dividida em capítulos. Foi dividido por Stephen Langton, um arcebispo de Cantuária, por volta de 1227 depois de Cristo. Às vezes as divisões parecem estar no lugar errado, com um único verso que pertence à seção anterior, iniciando um novo capítulo. Por exemplo, lembre-se que esses capítulos não estavam no original e foram destinados a ser algo para nos ajudar a localizar a passagem rapidamente. Não são perfeitos. Dividir-se em capítulos foi útil, mas ficou claro que alguns capítulos também eram bastante longos. O Antigo Testamento foi dividido em versos. Em 1448 d.C., por um rabino judeu chamado Natan. O Novo Testamento foi dividido em versos padrão em 1555, depois por Robert Stanieni. Então, hoje está fácil para nós lermos a Bíblia, interpretarmos, só que nós precisamos saber o que é inspiração e o que não é inspiração. Como eu disse aqui no Salmo de número 91, a inspiração começa a partir do versículo 1. O texto acima, ele não tem inspiração, ele é uma interpretação do autor. A Bíblia tem erros? Não. Ela pode ter erros de grafia, erros de impressão, mas não erros de inspiração, porque Deus não erra. Por isso que ela é inerrante e infalível. Ela pode ter erro humano, erro da máquina quando for imprimir, na hora da impressão, ali o cartucho, pode ser que a agulha não tenha batido, pode ser que quem digitou na hora de digitar, se foi no computador ou foi na hora de digitar numa máquina de datilografia, que hoje não se usa mais, hoje é computador, mas na hora de computar faltou uma letra. Hoje nós temos o Google Talk, que é um aplicativo, ou é uma opção que nós temos a mais no celular, que você não precisa mais digitar. Não sei se vocês já viram no WhatsApp, por exemplo, tem a função que você não quer digitar, não quer ficar ali digitando, aí você aperta no microfonezinho e você vai falando, ele vai digitando o que você está falando. Só que esse negócio de você falar e ele digitar o que você fala, você não lê o que você falou e você envia, quando você vê, o autocorretor manda uma outra palavra que você não falou. Verdade. Então, a Bíblia talvez você vai encontrar um erro por grafia, mas não pela inspiração divina, porque Deus não erra. Deus, ele é perfeito em tudo. Em tudo Deus é perfeito. O Novo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e da ressurreição de Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais. Evangelhos, que são os 4 de Mateus, Marcos, Lucas e João. Históricos, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos. Epístolas, que se dividem em epístolas paulinas, com 13 cartas de Romanos a Filemon, as epístolas gerais, com 8 cartas de Hebreus a Judas, e depois nós temos o último, Revelação, também conhecido como Apocalipse, constituído pelo livro de Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros, inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 ao versículo de número 13. 4 e 13. Canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo.
isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como a palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento, porquanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos. Desde o início, os escritos falsos foram refutados pela Igreja. Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a Igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Meus irmãos, lendo isso aqui, eu lembrei de uma situação na igreja, e eu vejo constantemente acontecer isso. Nós assembleanos, lemos a Almeida Revista Corrigida Atualizada, né? Aí alguns irmãos vão lá numa livraria e compram uma Bíblia que não é Almeida Revista e Atualizada, compra de outra pessoa que fez a transliteração. Aí na hora da leitura, ele está lendo aqui, vamos colocar de pé, vamos fazer a leitura, ele começa a fazer a leitura oficial, a leitura bíblica, aí ele se depara com a situação que a tradução, a transliteração está diferente. Aí fica meio que estranho, por que a Bíblia dele está assim, a Bíblia está assim, o velho que 2 ou 3 falam uma coisa e o outro fala outra. Então é muito importante a gente se atentar a isso. Quando for procurar, principalmente nós, assembleanos, seguimos esse padrão, né? Nós seguimos esse padrão, para que a gente não venha se perder na hora da leitura. Imagina você está lendo um texto, a pessoa está lendo o mesmo texto, mas falando diferente. Não, mas peraí, na Bíblia dele está diferente, o que está acontecendo? Né? É para a gente não se perder nisso. Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Irmãos, um certo escritor, Moody, o nome dele, ele aceitou a Cristo e ele foi para a igreja, e lá a Bíblia que ele ganhou, ele foi para a igreja e ele chegou lá, o pregador, na hora de fazer a leitura, colocou sobre a tribuna, pegou a Bíblia e falou assim: irmãos, abram as vossas Bíblias no livro, na carta de 1 a Timóteo, e entregou e falou para esse irmão, 2 Timóteo, abra sua Bíblia, na carta de 2 Timóteo. Ele abriu a Bíblia, o pregador abriu a Bíblia, 2 Timóteo, e está lendo, né? Abriu a carta, 2 Timóteo, e o irmão que tinha aceitado a Cristo pegou a Bíblia e começou. Procurou, e o pregador leu o texto: tu, pois meu filho, fortifica na graça que em Cristo Jesus e filho em mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia nos fiéis idôneos para que também ensinares os outros. Aí ele, não encontrando carta de 2 Timóteo, ele veio aqui no começo, aí ele abriu aqui o índice. Deixa eu abrir o índice aqui, olhou lá, aí abriu o índice, veio aqui no índice, aí estava aqui, ó, carta de 1 Timóteo. Aí ele procurou, encontrou, 2 Timóteo, vai estar na página 1875. Ele pegou a Bíblia e foi procurar na numeração de 1875. E isso o pregador já estava na mensagem final.
E ele chegou e foi procurar na versão dele, 1875. Nada dele achar essa página. Quando ele conseguiu encontrar o livro de 2 Timóteo, página 1875, agora ele vai caçar o capítulo 2, que estava na página 1878. Aí ele se deparou com a seguinte situação. Ele olhou e falou: não, pronto, fechou, eu já sei, eu decorei, está na página de 1878, capítulo 2 de 2 Timóteo. Aí ele pegou e foi na outra Bíblia. Quando ele chegou lá, não estava no mesmo capítulo, no mesmo número do capítulo. Ele falou: mas está errado. Aí ele se entristeceu com aquilo. Aí ele foi para casa pensando naquela situação que ele passou. Ele não conseguiu acompanhar a leitura para acompanhar a mensagem do pregador. E ele foi embora para casa preocupado. Passou-se muitos anos. Esse jovem se tornou um grande escritor e um grande tradutor da Bíblia Sagrada. Por quê? Ele traduziu a Bíblia, ele leu a Bíblia e traduziu a Bíblia de forma que todos pudessem ler e traduzi-la. De forma simples, fácil, prática e objetiva. Dando à Bíblia índices e numerologia mais prática de ser entendida. Se tornou um grande biblista. O que nós estamos estudando nessa lição é bibliologia. Então, os irmãos, não estranhem de eu trazer várias passagens sobre Bíblia, porque nós estamos estudando sobre bibliologia, a estrutura da Bíblia. É muito importante todo cristão conhecer a Bíblia. Eu não posso pegar a minha Bíblia, chegar lá na minha casa, abrir ela aqui e eu acreditar que porque ela está aberta aqui, a minha casa está protegida. Eu não posso acreditar nisso. Muitos pegam e abrem a Bíblia, faz dela tipo um amuleto, né? Sim. Aí ele fala assim: a Bíblia aberta é a mão de Deus. Não, ela é fechada e aberta é a mão de Deus. Ela fechada é a boca de Deus falando com nós, ela aberta é a boca de Deus falando com nós, independente de como ela está. Eu já fui em várias casas a fazer atendimento de clientes, que eu chegar lá, a Bíblia aberta num Salmo 91, Salmo 23, e chega lá, a Bíblia chega a estar amarela, só o pó. A pessoa nunca leu a Bíblia. Como uma vez um professor, pastor, falou na escola bíblica dominical, que pegou a irmã: não, rapaz, você leu, eu não consegui mais, pastor, porque eu perdi meu óculos, eu não acho mais o meu óculos. O óculos estava dentro da Bíblia. A irmã perdeu o óculos dentro da Bíblia. E não achava o óculos. Não pegava a Bíblia para ler. Aí perde mesmo. A outra vez foi aqui um pastor de uma da congregação aqui contando uma passagem de uma pessoa que chegou lá, foi visitar uma família, chegou na casa dessa família. Esse pastor viu um determinado dinheiro sobre a mesa, pegou o dinheiro, colocou dentro da Bíblia, fechou a Bíblia e foi embora. Acusaram esse pastor de roubo. Aí, quando chegou ao ouvido do pastor, o pastor falou assim: irmã, abra sua Bíblia no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, que a senhora vai encontrar a verdade sobre a minha pessoa. Quando a irmã chegou em casa, abriu o capítulo e versículo, no livro, capítulo e versículo, estava lá o dinheiro. A irmã ligou para o pastor e falou: irmã, aquele dia que eu fui visitar a sua casa, o dinheiro estava no chão e a outra parte sobre a mesa. Eu peguei o dinheiro, juntei, coloquei dentro da Bíblia e fechei. A senhora leu a Bíblia? Aí às vezes a pessoa quer dizer: tá bom, irmão. A pessoa tem a Bíblia, é como se fosse um amuleto, como se fosse o pastor Círio Sanches escreveu em um livro que certo homem todos os dias chamava o seu vizinho para ir para a igreja. Esse vizinho falou assim: não, eu não vou, eu confio nos meus santos. Todos os dias a mesma coisa, todos os dias. Diz que um dia ele pegou e falou assim:
ele disse que ele falou assim, ó, vou fazer um combinado com o senhor então. Pois bem, eu vou na sua igreja hoje, mas o senhor vai ter que ir na minha também. Ó, hoje não tem culto na minha, tem comigo. Não, então amanhã o senhor vai comigo, na minha igreja. Aí ele, tá bom, eu vou. Quando foi na hora que chegou, como chegou esse vizinho dele, chegou, eu falei, e aí, o senhor vai ou o senhor vai correr? Ele falou, não, eu vou, já estou pronto. Mas só um minutinho, por favor. Por quê? Ele falou assim, espera aí, só um pouquinho. Foi lá, ele tinha um cachorro, de gesso. Ele tinha um cachorro, era desse tamanho, cachorro. Pegou aquele cachorro, foi, fechou a porta e colocou aquele cachorro de gesso atrás da porta. Ele falou, mas por que você está fazendo isso? Falei, não, é porque ele vai cuidar da casa. Rapaz, mas isso aí é um material louco, não tem nada aí dentro, e é de gesso ainda. Ele falou assim como você confia no seu santo, eu vou confiar no meu cachorro. Aí o homem falou assim, quer saber de uma coisa? O senhor está certo. Eu vou para a igreja do senhor amanhã. Vamos na minha hoje, mas amanhã eu vou na sua igreja e amanhã eu vou aceitar esse Deus. A melhoria. Deus deu para ele. Demorou, mas veio. Então, irmãos, vamos lá. Particularidades do Novo Testamento. Todos os livros no Novo Testamento foram escritos em grego, koiné. É um dialeto comum e presente em toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Entre elas, citamos Talita Cumi, que quer dizer levanta-te, menina, levanta-te. Isso está lá em Marcos capítulo 5, verso 41, ou também Abba Pai, meu Pai, Marcos 14, 36, ou aquilo que todos os irmãos conhecem, até tem hinos que tem essa frase tão bem conhecida, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou Elohim, Elohim, né? Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, 34, foi escrito antes do término do século I. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 depois de Cristo, e desde o encerramento do cânon, os livros reconhecem apenas os 27 livros como inspirados por Deus, em torno de 1555. Então nós temos aqui vários livros, que foram os 27 livros do Novo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, todos foram inspirados por Deus. Deus usou homens como Gutenberg, que impressionou em 1454, revolucionando o mundo, permitindo a transmissão de informações mais rapidamente. Ele decidiu que o primeiro livro que sairia de suas máquinas seria a Bíblia. O homem foi lá, fez uma máquina, uma copiadora, né? Hoje nós temos várias copiadoras, mas a primeira copiadora foi criada em 1454, à base de agulhas. Esse Gutenberg, ele falou assim, agora já vou começar a compilar os primeiros livros, mas o primeiro livro que vai sair da minha máquina vai ser a Bíblia. E por causa disso, a empresa dele cresceu muito. Hoje temos também várias Bíblias hoje compiladas, cópias de Bíblias originais na nossa linguagem, onde nós podemos ler na nossa linguagem atual. E os livros inspirados que integram o canon do Novo Testamento são os evangelhos inspirados, são os evangelhos históricos, epístolas de revelação.
Eu não vou fazer a conclusão, vou deixar para o superintendente ou para o pastor. Vou fazer a conclusão dessa lição. Quero aqui agradecer a oportunidade. Peço perdão pelo tempo. Deus possa abençoar a cada um e que possamos levar para casa essa lição. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe nosso irmão, o presbítero Guilherme. Deus continue dando graça, te usando aí, meu querido, no ensino da palavra. É assim, é isso que nós temos que fazer, né? Nós estamos aqui para agradar o nosso Deus, né? A conclusão só diz assim, ó: o conjunto dos 6 livros formam um único livro, né? Glória a Jesus. Então, o conjunto dos 66 livros forma um único livro. Então, forma a Bíblia que você tem, e eu que você tem. E ela, dentro desse livro, tem coleções de livros, 66 livros. Então, né, de Gênesis a Apocalipse, glória a Jesus, do início ao fim, glória a Deus. E esses livros constituem o canon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Glória a Jesus, né? Aleluia. Então nós só começamos já a agradecer ao Senhor. Pode chamar eles lá, vai finalizar aí. Glória a Jesus. Então, hoje nós temos aí, né, a voz de Deus em nossas mãos, a palavra de Deus. Então, igual eu falei aqui, né, que ela fechada, ela é a voz de Deus, ela é aberta, ela é a boca de Deus falando com você, né? Então, você abriu, Deus vai falar. Você abriu, você lê, né, claro. Não adianta você também abrir e não ler. Aí no dia ele não vai falar com você. Não adianta. Então não adianta nada você pegar, andar com a Bíblia para baixo, para cima e não ler ela. Deus não vai falar. Irmão Cristiano, ainda tem um detalhe que eu falei na lição passada. A gente se atenta hoje, está fácil, porque hoje você tem a Bíblia no celular. Sim. Só que nós temos um problema de ter a Bíblia no celular. Você está ali, bem na hora ali, você está com a Bíblia aqui, você está lendo, de repente o celular travou. Deu um bug no celular. Você perdeu a palavra, perdeu a mensagem, perdeu o texto. A Bíblia é exemplo que ela não descarrega em momento algum, ela não trava, ela não dá bug, porque ela é infalível. É verdade. Boa conclusão, né? Então, a Bíblia ela é inerrante, né? Ela não tem erros, né? Só um autor que é Deus, 40 escritores, né? Graças a Deus está nas nossas mãos. Muitos não usufruem dela, né, Léo? Muitos não têm conhecimento da palavra. Hoje tem bastante foco em dinheiro. Eles não focam em aprender. Não. Eles querem só a bênção, não quer o dono da bênção. Só quer buscar as coisas aqui da terra, os bens materiais. É isso que está acabando. Esquece da vida espiritual, da alma, né? Que a alma é eterna, né? A carne ela vai ser consumida de bichos, né? E a alma ela é eterna. Hã? E eu creio, né, Guilherme, que essa geração nossa é a do arrebatamento. Porque nós já estamos nos 6 mil anos já. Só falta os 7 mil anos. Deus é fiel. Glória a Jesus, né?
Delma, vou deixar para você agora. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos estar passando a oportunidade para os jovens se apresentar. Quinto lugar de lição. A mensagem. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3:23. Tu não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Obrigada. Relatório do dia 23 de 2022. A Igreja Assembleia de Deus, Cidade Autônoma. Os grupos Harmonia Celeste, matriculado 15, ausente 6, presenças 9, não houve visitante, total 9, Bíblia 4, revista 9. Nós tivemos de oferta deste grupo R$ 7,50 e 60%. Rosa de Saron, matriculada 11, ausentes 8, presença 3, não houve visitante, total 3, Bíblia 3, revista 2, e nós teve de oferta R$ 2,27%. Servo de Jesus, 7 matriculado, ausente 3, presença 4, visitante 2, total 6, Bíblia 6, revista 6, R$ 4,00 nós teve de oferta e 57%. Domingo anterior, domingo geral, que é hoje, né? Nós tivemos matriculado 33, ausente 17, presença 16, visitante 2, total 18, Bíblia 13, revista 17, e nós teve em total de todas as ofertas R$ 13,50 e 48%. Domingo anterior, porque hoje faltou um grupo, tá? Das crianças. Domingo anterior, 43 matriculados, ausente 24, presença 21, visitante 3, total 23, Bíblia 19, revista 17, e domingo anterior nós teve R$ 18,50 e 46%. Esse é o relatório do dia 23 de 1 de 2022. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar aqui pega a sua harpa aí, 193, vamos louvar o verso 1, o verso, quer dizer, primeiro e estrofe. Eu vou ler aqui a lição. O texto se encontra lá em Lucas, né? 24, como nós lemos de mais cedo, 24, 44. O tema da lição nossa foi a estrutura da Bíblia. Aí vamos estar lendo junto. Pode procurar aí. Vamos estar lendo esse texto junto. Aí nós louvamos. Lucas 24, 44.
Amém? Então vamos lá. E disse-lhes: são estas as palavras que vos... Pode ir junto. Eu estou esperando aqui, só eu ler. Vamos lá, mais uma vez. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha-lhes que cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor? Pode puxar aí. Sedu minha alma, a Deus suplica, e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque já bates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Eu convido aqui o presbítero Guilherme para estar orando por nós e dando a bênção apostólica. Vamos orar então, meus irmãos. Posso fazer oração? Casa é a obra do Senhor. Oramos. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está nos céus, nós oramos nesta manhã, te agradecendo, ó Deus querido, pela grande oportunidade de estar na tua casa nesta manhã, para juntos aprender a tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, que cada um, Senhor Deus, que ouviu a tua palavra, possa voltar para casa, Senhor meu Deus, cheio da tua graça, do teu Espírito Santo. Guarda, ó Deus, diante da tua presença, no retorno para os nossos lares, nos livrando de acidente, nos preparando, ó Deus, para o culto à noite, Senhor. Deus querido, e assim fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tendo as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos e todos digam. Amém. Maravilha.